No manuscrito, Verity descreve a manhã da morte de Harper, 6 meses depois da morte de Chastain. Ela registra o ressentimento pela filha que sobreviveu. Atribui a ela a culpa pela morte da irmã. Anota que Jeremy se afastou, passou a dormir no quarto de hóspedes para cuidar de Crew e concentrou sua atenção nas crianças. Diz que Harper não demonstrou tristeza pela morte de Chastain. Ela provoca a menina perguntando se sente falta da irmã e o choro vem. Jeremy aparece e recebe uma explicação qualquer. Ele sai para fazer compras. As crianças são levadas até o lago. A ideia se forma com clareza. A família seria perfeita se só Crew tivesse sobrevivido. Ela leva as crianças para andar de canoa, vira a embarcação de propósito, salva Crew e deixa a filha afundar. Verity simula tentativas de resgate e evita olhar para ela. A polícia e Jeremy chegam. Harper é encontrada sem vida no fundo do lago. Jeremy tenta reanimá-la, desesperado. Verity finge desespero e diz que tentou salvar a filha. Ele sobe na ambulância sem falar com ela. Verity fica ali, acreditando que com o tempo ele vai se ajustar à perda. Depois de terminar a leitura, Lowen tem uma reação física imediata. Vomita. O corpo treme. Fica claro que o que está no manuscrito não é negligência, é assassinato. Ela pensa em contar a alguém, pensa em Jeremy, pensa na polícia. Nada parece resolver. Sozinha com Crew na cozinha, Lowen tenta perguntar sobre o afogamento. Quando questiona por que a canoa virou, ele diz que a mãe pediu para não responder. A frase cai no silêncio. Lowen fica abalada. Quando Crew se machuca com a faca, Lowen entra em pânico e chama Jeremy. Ele leva o filho para atendimento e a deixa sozinha com Verity. Lowen desce ao porão à procura de uma babá eletrônica. Ela encontra o aparelho, instala no quarto de Verity e passa a vigiar esperando qualquer movimento. A tensão aumenta com a ausência total de reação de Verity. Lowen oscila entre a certeza do perigo e o medo de estar perdendo o controle. Ela decide encerrar aquilo, lê o último capítulo do manuscrito enquanto observa o monitor, tentando manter a própria sanidade. No manuscrito, Verity descreve os dias após a morte de Harper e o interrogatório da polícia. Ela sustenta a versão do acidente, diz que a canoa virou quando a menina se debruçou e afirma que tentou salvá-la, mas precisou salvar Crew primeiro. A maneira como responde faz com que os policiais não avancem nas perguntas. Com Jeremy, a situação é diferente. Depois da morte de Harper, ele se dedica apenas a Crew e passa a dormir com o filho entre eles. Verity tenta se aproximar. Ele começa a questionar o acidente. Pergunta por que ela mandou Crew prender a respiração. Verity entende que ele sabe. A confiança se rompe. Jeremy se afasta e passa a agir apenas para proteger o filho. Sozinha, Verity vai para o escritório e começa a escrever. Pensa no que pode acontecer. Jeremy pode esquecer, pode denunciá-la. No fim, aceita qualquer desfecho, inclusive a morte, e registra a ideia da saída final, jogando o carro contra uma árvore. Fim do manuscrito. Lowen termina de ler quando Jeremy e Crew chegam em casa. Ela observa o monitor, Verity continua imóvel. Mais tarde, Lowen vê Verity rastejando pelo chão. Ela grita por Jeremy e tenta registrar a cena. Ao ouvir o som, Verity reage e se arrasta de volta para a cama. Lowen corre até o quarto e tenta fazê-la se levantar para que Jeremy veja o que está acontecendo. Quando ele chega, interpreta a cena como um ataque a uma mulher indefesa e afasta Lowen com violência. Jeremy decide expulsar Lowen da casa. Começa a fazer as malas, diz que ela está alucinando desde que chegou e afirma que Verity é inofensiva. Lowen corre ao escritório, pega o manuscrito e entrega a ele pedindo que leia. Jeremy segue desconfiado e pergunta onde ela encontrou o texto. Lowen chora e implora para que Jeremy leia o manuscrito, não por ela, mas pelas filhas. Ela espera enquanto ele lê, sabe que talvez não seja perdoada, mas entende que ele nunca perdoará Verity.
Um estrondo quebra o silêncio, seguido pelo choro dele. Pelo monitor, Lowen vê o confronto. Jeremy ameaça chamar a polícia. Verity confirma que fingia o estado vegetativo. A conversa se torna violenta. Jeremy perde o controle e tenta estrangular Verity. Lowen tenta impedi-lo, observa a cena e muda de atitude. Ela passa a ajudá-lo. Sugere que a morte seja encenada como um acidente. Jeremy aceita. Verity morre. Ele verifica o pulso. A brutalidade do que foi feito se impõe. Jeremy decide ocultar o que aconteceu. Cria a versão de que Verity morreu enquanto dormia. Reorganiza a casa para sustentar a história e esconde o manuscrito. Lowen não diz nada. Aceita o que foi feito. Os dois ficam na cama, abraçados, em silêncio, à espera das consequências, enquanto o futuro deles permanece incerto. 7 meses após a morte de Verity, Lowen retorna a Manhattan. Jeremy e Crew seguem lidando com o luto, cada um do seu jeito. Lowen continua a carreira literária e descobre que está grávida de Jeremy. Ele demonstra entusiasmo. A relação entre os dois se mantém, sem rótulos, atravessada pela sombra do que aconteceu. Pouco depois, eles voltam à antiga casa para esvaziá-la. Crew encontra desenhos feitos para a mãe. A inquietação surge. Lowen sobe até o quarto de Verity e encontra um buraco no chão. Dentro, 3 objetos: uma fotografia das meninas, uma faca e um envelope. O desconforto se instala. Dentro do envelope, Lowen encontra uma carta endereçada a Jeremy e começa a ler. Verity afirma que o manuscrito não era a verdade, mas um exercício literário. Diz que exagerou e distorceu os fatos. Sustenta que a morte de Harper foi um acidente durante um passeio de canoa. Explica que Jeremy interpretou o texto como uma confissão. Diz que ele provocou o acidente de carro, desligou o airbag e bateu contra uma árvore, exatamente como estava escrito no manuscrito. Conta que acordou em coma e passou a fingir sequelas para se proteger e proteger Crew. Revela que planejava fugir com o filho. Admite ciúmes de Lowen, controle e vigilância dentro da casa. Declara que ainda ama Jeremy, pede perdão pelo que fez e diz que perdoa ele pela batida. Encerra dizendo que encontrará seu caminho com o filho, onde quer que isso os leve. Lowen entra em choque ao terminar a carta. Passa a duvidar do manuscrito, da culpa de Verity, das ações de Jeremy, de si mesma. A possibilidade de Verity ter sido inocente e morta injustamente a corrói. Ela se pergunta se Jeremy já sabia do manuscrito, se mentiu para ela. Não chega a nenhuma conclusão. Tomada pelo pânico e pela culpa, Lowen decide destruir a carta para proteger Jeremy. Acredita que ele não suportaria a ideia de ter matado uma mulher inocente. Ela rasga o papel, engole as páginas que mencionam Jeremy. O restante vai para o vaso sanitário. Nada fica para ser recuperado. Quando Jeremy a chama, Lowen diz que está bem. Ele aceita a resposta sem questionar. Os dois deixam a casa de mãos dadas, certos de que não voltarão. Durante a viagem, Lowen decide que será a luz na vida de Jeremy. Ela guarda o que sabe para si mesma, assume a responsabilidade pelo segredo. Ela acha que a carta pode ter sido mais uma manipulação de Verity. Mesmo assim, ela escolhe acreditar que Jeremy agiu, tentando proteger seu filho. No fim, fica a dúvida. Qual verdade Verity estava manipulando? O que você acha? Deixa seu comentário. Esta é a história de Verity, escrito por Colin Hoover. Se esse episódio fez sentido para você, curte o vídeo. Isso ajuda o canal a continuar. Compartilha com alguém que gosta de histórias contadas sem pressa, mas com peso. E se ainda não se inscreveu, se inscreve para acompanhar os próximos episódios.